Muitas vezes, vocês já ouviram falar sobre o nosso primeiro encontro falido, né? Que ele me deu um bolo. Então, quem já levou um bolo aí? Para eu poder saber que eu não estou sozinha. Ah, não acredito. Uma pessoa? Não. Por favor, não estou sozinha nessa. Então, um belo dia, eu já assim com uma expectativa grande, né, de me casar, de ter um namorado. Um belo dia, um amigo nosso falou: Giovana, vai lá no casamento. E essa semana, amor, estava lembrando do casamento da Panache do Magrão. Vai lá no casamento do Magrão, que eu vou levar o Alex. Falei, então leva, né? Minha oportunidade, né? Pode ser a última, né? Leva ele lá. Estou eu lá na cerimônia, quietinha, olhando para trás toda hora, e nada de chegar o Alex. Nada de chegar o Alex. Aí, não, ele deve vir na recepção, né? Tem gente que gosta de ir só para os comes e bebes, então ele vai chegar. Estou lá na recepção, chega o André sozinho. Giovana, deu não. Ele não quis vir. Falei, isso aí, né? Não é para mim, não. Esse aí não é para mim, mas fiquei arrasada. Fiquei frustrada. Falei, já era. Para mim, já é. A oportunidade que eu tinha, um encontro marcado por uma pessoa, amiga minha. A oportunidade que eu tinha. Voltei para casa decepcionada, chateada, com raiva dele. Não queria mais nada, não queria nem mais nada com ele. Mas aí ele parou lá no meu portão, né? Foi sentar lá no meu portão, me esperar chegar. E aí o resto da história a gente marca outro dia para contar. Mas essa noite, nós vamos conhecer a história de uma família, especialmente de uma pessoa que teve um encontro com alguém que não nos decepciona, não nos frustra, não nos deixa chateados. É o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, nessa história que nós vamos conhecer, alguns já conhecem, e vamos relembrar e vamos ver detalhes maravilhosos desse encontro, ele chamou ali a Lázaro da morte para a vida. Talvez hoje seja a sua situação. Talvez hoje você esteja precisando ser chamado para a vida no seu casamento, na sua saúde, nas suas emoções. E o Senhor Jesus está aqui hoje, da mesma forma que Ele foi até ali, aquela cidade, encontrou com aquela família e falou com aquele homem que já estava morto. Ele quer falar com você também essa noite. E que o Senhor possa falar conosco. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar? Pai, nas Tuas mãos nós estamos, porque acreditamos que é o Senhor que vai conduzir tudo, ó Deus, toda a Tua palavra, toda a ministração, o Senhor já está colocando nos nossos corações. Então, ó Deus, eu te peço que não haja nenhum impedimento, ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos aquietar para entendermos a Tua palavra. E é o que eu te peço, Senhor, também, que muitas pessoas aqui que ainda não tiveram esse encontro maravilhoso da morte para a vida eterna, que seja esta noite esse encontro, em nome de Jesus. Amém. Nós gostaria que vocês abrissem a Bíblia, e os que estiverem sem a Bíblia, não tem problema, nós vamos estar projetando, mas hoje a nossa história é de Lázaro. Talvez muitos já tenham ouvido falar aqui, em João 11, vai ser todo o capítulo, nós vamos passear pelo capítulo de João 11. E Jesus ele foi ali se encontrar com aquela família que estava passando por um momento muito desafiador, um momento de morte. E aquela família era uma família amiga, era uma família que o Senhor amava. Era uma família que Jesus, todas as vezes que ia a Betânia, se hospedava na casa deles. Sabe aqueles amigos que ficam longe, mas quando chegam parece que sempre estiveram conosco? Da mesma forma era assim com eles. E então, nós vamos ver logo no primeiro verso, eu gostaria que vocês lessem comigo. Vamos lá. Depois de dizer isso... Lázaro, venha
Disse-lhes: isso. Nós hoje estamos iniciando pelo final. Sabe aquele filme que começa no finalzinho e depois volta tudo para você ver o que aconteceu? Que beleza! O Senhor Jesus foi até aquele lugar e falou para ele: Lázaro, vem para fora. Talvez o Senhor Jesus hoje esteja querendo falar em algo que está morto na sua vida. Vem para fora, vem para a vida. E por isso que nós vamos discorrer toda essa história e entender o que o Senhor fez e pode fazer na nossa vida, quando Ele nos chama da morte para a vida. Quem é este que até os mortos lhe obedecem? Mas existem pessoas vivas que ainda relutam em obedecê-lo. O pastor Carlito Paz, ele falou essa frase, deixou essa frase, e é uma verdade. Quem é este que os mortos obedecem? Mas por que quantos vivos ainda relutam a obedecer? Então, quero encorajar você essa noite de obedecer ao Senhor Jesus. Lázaro obedeceu até depois de morto, porque ele saiu. Saiu da tumba, saiu de onde ele estava, envolto lá nas ataduras. Ele já obedecia antes e ele obedeceu até depois de morto. E que esta noite nós possamos ser encorajados também a obedecer a Jesus. Essa família, ela morava numa cidade chamada Betânia. E esse acontecimento ali em Betânia mudou toda a história daquele lugar. Imaginem, se hoje aqui em Andrade Araújo acontecesse uma ressurreição. Com certeza, muitas pessoas iriam querer conhecer a cidade, vir ver o que aconteceu, com quem foi, conhecer a pessoa. E hoje, a cidade nem se chama mais Betânia. Mudou o nome para Lazária, de tão importante que foi esse acontecimento ali. No encontro em Betânia, podemos aprender que somos chamados da morte para a vida. E sendo chamados da morte para a vida, nós continuamos sendo seres humanos. Quando nós somos chamados da morte para a vida, nós não precisamos mudar as nossas características. Quando você obedece ao Senhor e atende ao chamado dele, da morte para a vida, para viver com ele, para estar com ele, você não vai deixar de ser humano. Então, eu vou te dar uma notícia triste. Você vai ficar doente, você pode até morrer, mesmo depois de aceitar o Senhor Jesus, mesmo querendo caminhar com Ele. Você vai ter luta, vai ter sofrimento, porque nós não somos super crentes. Talvez tenham por aí alguns super crentes que isso não aconteça, mas a nossa realidade é outra. Nós somos seres humanos, e seres humanos, eles sentem, seres humanos precisam um do outro, seres humanos precisam de estar caminhando juntos, sentem dores. Nós somos seres humanos e não há nada errado nisso. Nós só não podemos ser seres mundanos, porque a partir do momento que nós somos seres mundanos, nós estamos trocando, estamos desfazendo a essência que o Senhor criou. Estamos transformando a essência que o Senhor nos criou. Então, nós somos seres humanos e somos seres humanos que continuamos recebendo esse convite de passar da morte para a vida. Ainda nesse início do texto, nós vamos ver lá no verso 2, uma breve referência a Maria. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Nós vamos dar um pequeno destaque aí. Maria, ela teve esse ato com o Senhor Jesus. Derramou o perfume e enxugou com os seus próprios cabelos. Ela ficou conhecida, ela foi uma referência, ela foi lembrada, é assim que ela é lembrada. E eu gostaria de perguntar para você, como você gostaria de ser lembrado? Como você tem sido lembrado? Maria, até hoje, é
lembrada e ficou registrado na Bíblia o seu ato ali. Nós precisamos estar atentos, uma vez que nós somos chamados da morte para a vida, de como nós vamos ser lembrados. Será que eu vou ser lembrada como a cri-cri da família? Aquela que só vivia reclamando? Aquele que fazia uma porção de mutreta lá para poder pagar menos? Aquele que chamava a atenção dos filhos de uma forma muito carinhosa, entre aspas, e na frente das pessoas, na igreja, era diferente? Então, como você quer ser lembrado? Assim como Maria, que se aproximou de Jesus e teve uma atitude tão linda. Então, que nós possamos refletir um pouquinho nisso também. Chamados da morte para a vida, podemos manifestar os nossos sentimentos. Vamos ler juntos? Vamos lá? Então... As irmãs de Lázaro, elas pediram para comunicar a Jesus que aquele a quem ele amava está doente. Como essas irmãs sabiam que Jesus amava Lázaro? Como elas chegaram a essa conclusão? Com certeza Jesus, mesmo sendo Deus, se fez homem e demonstrou os seus sentimentos para aquela família saber que ele amava a família. Ele, com certeza, ele acolheu, com certeza ele disciplinou, com certeza ele esteve junto, ele riu junto, ele sofreu junto alguns momentos, mas ele falou para eles: eu amo vocês, eu gosto de estar com vocês, eu me sinto bem com vocês. E talvez você precise também demonstrar os seus sentimentos. Uma vez que você é chamado da morte para a vida, e assim como Jesus demonstrou o seu sentimento, você também precisa demonstrar. Você, filho, filha, seus pais precisam saber que você o ama, que você os ama. Marido, demonstre o seu sentimento. A mulher, ela sabe que você ama, mas ela quer ouvir. Então, fala para ela, né? Querida, eu amo você. Obrigada por tudo que você tem feito. Da mesma forma, nós, mulheres, podemos demonstrar os nossos sentimentos, honrar, assim como nós ouvimos hoje de manhã, honrar os nossos amigos, honrar os nossos líderes, demonstrar o nosso sentimento, assim como Jesus demonstrou os seus sentimentos. Jesus também demonstrou sentimentos de tristeza. No verso 35, Jesus chorou. E aí nós vemos quantas pessoas que se pegam nesse versículo. Ah, mas Jesus chorou, também posso chorar. Com certeza. Todos nós podemos chorar. Mas só tem um problema. Se você chora de manhã, de tarde, de noite, vive chorando, resmungando, com problema, o seu problema já não é mais uma tristeza. Já pode ter se tornado uma patologia. Você precisa de ajuda. Então, não é porque Jesus chorou que nós vamos viver chorando também. Então, você precisa estar atento. Eu tenho uma tristeza profunda, eu estou o tempo todo querendo chorar, eu não posso, Jesus chorou, então eu também vou ficar chorando o tempo todo, e isso é normal. Não, não é normal. Aqueles que são chamados da morte para a vida, eles demonstram os seus sentimentos, mas com equilíbrio, assim como Jesus nos ensinou. Chamados da morte para a vida, precisamos confiar na soberania de Deus. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Deus está no governo de todas as coisas. Deus tem um plano na minha vida, na sua vida. E isso precisa ficar bem claro na nossa mente, bem nítido, e o tempo todo vindo à nossa mente. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Se eu estou passando por uma situação desafiadora, Deus tem um plano. Se eu recebo uma notícia de morte, assim como Jesus recebeu do seu amigo, Deus tem um plano. Se eu perdi meu emprego, Deus tem um plano nisso. Eu estou com um desafio no meu casamento, Deus tem um plano nisso aqui. Então, eu preciso o tempo todo estar lembrando e me esforçando para saber que Deus tem um plano para todas as coisas. O Senhor Jesus falou ali:
essa doença não é para a morte. Ele demonstrou a soberania dele, ele aproveitou aquela oportunidade, uma oportunidade de tristeza, para mostrar o plano de Deus. Desafios nós temos, e na hora que você não vê a solução, é que a sua fé deve ser reforçada. Quantas vezes nós passamos por desafios bem difíceis? Eu não posso mensurar o seu desafio. Talvez o que eu passo para você não seja nada. E talvez o que você está passando, eu acho também que vai ser uma besteira. Eu não posso, você não pode mensurar o desafio um do outro. Mas o que nós podemos ter certeza é que Deus tem um plano. Independente do tamanho do seu desafio, Deus tem um plano. E aí você vai aproveitar para exercitar a sua fé. Eu não vejo solução nisso. E toda quarta-feira no nosso PGM, nós sempre reforçamos isso no momento ali que nós vamos orar. É um desafio que você já vê que não tem jeito. Você, pelas suas próprias forças, você não vai conseguir. Então, entregue ao Senhor, porque Ele tem um plano. É Ele que é o soberano. Quando somos chamados da morte para a vida, precisamos crer na soberania de Deus. Chamados da morte para a vida, precisamos também acreditar no incondicional amor de Deus. No incondicional amor de Deus. Jesus amava Marta, a irmã dela e a Lázaro. Jesus, ele não amava só a Lázaro. Jesus amava toda aquela família. Toda aquela família, de alguma forma, acolheu Jesus. Porém, Marta, Maria e Lázaro eram muito diferentes. Cada um tinha uma característica. E o que nos prova isso? Que o Senhor Jesus tem um amor incondicional. Ele nos ama independente das nossas características. E nós vamos ver um pouquinho o que cada uma aqui pode representar. Vou aproveitar aqui para beber essa água. Vamos lá. Marta. Jesus amava Marta. Marta, lembra aquela história de que Jesus chegou com os discípulos e Marta ficou igual uma doida lá na cozinha, fazendo comida para um monte de gente. Chegou lá para Jesus e falou: Jesus, manda Maria levantar aí para me ajudar, que eu não aguento mais. É essa família, tá? É essa aí mesmo. Jesus amava Marta. A Marta, ela representa aquelas pessoas agitadas. Aquela que não para nada. Conhece, Isabela? Alguém assim? Não para. Você tem uma ideia, já está fazendo, já está mandando fazer, já está ali. Você pensa que ela estava ali, já estava ali. Quem conhece alguém assim? Você é assim? Quem é assim? Levanta a mão aí, se denuncia. Pois é. Eu não sou assim. Eu não sou. Jesus ama Marta. Se você é uma Marta, se você, homem, tem essas características da Marta, Jesus te ama. Só que não é só Jesus que te ama. Nós precisamos amar também. Porque as Martas, elas são mais desafiadoras para serem amadas. São pessoas mais práticas. São pessoas que, às vezes, já estão com a resposta na ponta da língua. E, às vezes, a gente não gosta. Então, amar Marta é difícil. Amar a pessoa com característica de Marta é difícil. Mas Jesus ama e nos encoraja a amar também. Porque talvez a Marta esteja na sua família, no seu casamento. Talvez Marta seja o seu marido. E você seja a Maria, que nós vamos falar agora. Mas você precisa amar. Maria representa aquelas pombinhas brancas, dóceis, amáveis, com respostas brandas. Como é fácil amar Maria, não é? Tão fácil amar, adoro aquela menina, ai, como ela é legal, nunca fala não. E aí eu fiquei pensando, quando a gente ouve aí essas notícias de morte, de suicídio, vocês já ouviram falar que os vizinhos falam assim, gente, mas não parecia, era tão calmo, nunca podia imaginar que fulano ia fazer isso. As Marias também matam. Então, nós precisamos amar as Marias também. Assim como Jesus ama as Marias, nós precisamos amar.
Nós precisamos entender. E também precisamos até encorajar as Marias a terem um pouquinho das Martas. Então, você que tem aí na sua família, não adianta você falar que não tem, porque é impossível alguém não ter na família uma Marta e uma Maria. Alguém é. Você vai pensando aí, você já deve estar lembrando, e alguns aí já até se olharam, que eu vi, tipo assim, esse é você, esse sou eu. Mas Jesus amava Lázaro. E Lázaro, ele representa o mais desafiador dos seres humanos. Lázaro, ele já estava morto. Talvez você já esteja morto, mas Jesus te ama. E nós também amamos você. Talvez você já esteja morto nas suas emoções. É aquele caso sem jeito? É aquele caso que você olha e fala assim, olha, aquele ali, parei com ele. E não adianta não chamar para ir para a igreja, chamar para o PG, não. Estou fora, aquilo ali não tem jeito não. Está morto, é Lázaro. Mas o Senhor falou, Lázaro, vem para fora. E ele saiu. Então, eu quero encorajar você. Ame Lázaro. Se na sua família tem um Lázaro que não tem mais jeito, como tem na minha, como tem na do vizinho, como tem em qualquer uma aqui, ama. Assim como Jesus amou. E encoraje. Apresente esse Jesus que pode chamá-lo para fora. É um amor mais forte do que a morte. Chamados da morte para a vida, precisamos também ter a sensibilidade para mudar a nossa agenda. Verso 6, vamos ler todos juntos. Bem forte. Olha, vocês vão fingir agora que o pastor Alex está aqui e vão ler bem bonito, igual vocês leem com ele. Tudo bem? Vamos lá, já. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Mas ele não era amigo. Jesus não era amigo. Amigão, gostava dele. A gente não falou lá no começo que passava dias na casa dele, comia com ele, chorava com ele. Olha, Jesus, aquele Lázaro a quem o Senhor ama está doente, muito doente. E Jesus ainda ficou 2 dias lá. Deus tem um plano. Deus tem um plano. Mas nós, com este versículo, nós aprendemos que precisamos ter a sensibilidade para mudar a nossa agenda. Quem faz a nossa agenda é o Senhor. Se é para eu ir, se é para eu esperar, se é para eu ir até aquela pessoa, se é para eu telefonar, se é para eu mandar uma cartinha, é o Senhor que faz a nossa agenda. E Jesus, ele já sabia o que ele tinha que fazer, porque o Senhor Deus, o Pai, já tinha ministrado ao coração dele. Então, ele aguardou ali, porque ele precisava que se cumprisse o plano de Deus. Então, se você hoje, ou amanhã, ou esta semana, vier alguém na sua mente, você pensar em alguém, estiver orando, muda a sua agenda, telefona, faz uma visita, fala para ela, olha, eu estou te ligando porque o Senhor mandou. Eu estou incomodada com você, você está no meu pensamento, eu tenho orado por você, eu posso te ajudar em alguma coisa? Muda a sua agenda. Nós precisamos ter a sensibilidade para mudar a nossa agenda. Quando esperar, até quando esperar, isso quem vai falar é o Senhor. E quando nós falamos sobre mudança, nós temos aqueles que não querem mudar. Nós temos aqueles que viram para a gente e falam assim, mas eu sou assim, eu não gosto desse negócio. Eu não gosto desse negócio de, agora me deu vontade de ligar para fulano. Agora me deu, não, vamos ali fazer uma visita. Não, tem que ser planejado, porque hoje é terça. Só me planejei de fazer visita na quarta. Não adianta que eu não vou mudar. Meu querido, minha querida, você não é como o mundo fala, pau que nasce torto e morre torto. Você não é assim. Em nome de Jesus. E se você acha que você é assim, busque o Senhor hoje para que você não seja mais. Você precisa ser, e você é, um barro na mão do oleiro. E quem te molda cada dia é o Senhor. Eu hoje não sou a Giovana que eu era ontem, nem a que eu era alguns anos atrás. Eu não sou quantas coisas, inclusive nessa área de buscar alguém, de falar com alguém. O meu marido vive me encorajando a minha mudança. E eu sei que isso é importante.
Então, assim como acontece comigo, e eu vejo como as pessoas ficam felizes quando eu vou até elas, dou uma mensagem, pergunto como está, assim também você pode fazer, mudar a sua agenda. E hoje é fácil, né? Hoje é fácil mudar a agenda. Você recebe uma notícia, você pode, num minuto ali, passar um zap, perguntar o que está acontecendo, usar o telefone, porque ainda dá, liga para a pessoa. Você ainda pode fazer isso. Jesus, ele nos encoraja quando nós somos chamados da morte para a vida, ter a sensibilidade de mudar a nossa agenda. Mas ainda, quando somos chamados da morte para a vida, nós somos encorajados a continuar andando na luz. No verso 7, do 7 ao 9, vai relatar ali que os discípulos não queriam que Jesus voltasse lá para Betânia, porque o povo estava querendo pegar Jesus, não queria que ele estivesse lá. Depois disso, depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Jesus, ele sabia que era importante ele voltar. E ele sinaliza para os discípulos ali: nós precisamos voltar enquanto está dia. Nós precisamos voltar enquanto há luz. E Jesus sinaliza para a gente também que nós devemos andar, ser encorajados a andar na luz. Todas as vezes que nós fazemos as coisas na escuridão, dá ruim. Sempre que você vai fazer alguma coisa sem acender a luz e está muito escuro, você esbarra em alguma coisa, deixa cair, você cai, você se machuca. Eu lembro que quando nós morávamos em um quarto, saíamos 3 e pouca, ele saía 3:30 da manhã e eu saía 4:30. Então, às vezes, ele não queria acender nada. Na verdade, ele não queria nem sair da cama, né? Principalmente acender a luz, de queria deixar eu dormir mais um pouquinho. Quantas vezes a nossa televisãozinha caiu no chão? Aí eu acordava com a televisão caindo e tudo, porque estava escuro, ele não via nada. E quem anda na escuridão tem que andar assim, com a ajuda de alguém, tateando, não sabe para onde está indo. Então, se você está levando os seus relacionamentos para a escuridão, traz para a luz, porque vai dar ruim. Se você está levando o seu namoro para a escuridão, traz para a luz, porque vai dar ruim. Os seus negócios, o seu trabalho, a sua família, como você se relaciona com a sua família, são negócios escusos, ninguém sabe, está lá nas trevas, na escuridão, vai dar ruim. Porque Satanás vai dando corda. Vai dando corda, a coisa vai dando, e está dando tudo certo, e está 10. Mas quando ele puxa a conta, é para a morte. Então, que você traga para a luz. Traz para a luz a tua família, traz para a luz o teu namoro, traz para a luz o teu casamento, traz para a luz os seus relacionamentos, o seu trabalho, os seus amigos, traz para a luz. Porque sempre que nós andamos na luz, nós estamos saindo da morte para a vida. E quem nos encoraja a andar na luz é o Senhor Jesus. Jesus Cristo nos encoraja a andar sempre na luz. Ainda chamados da morte para a vida, precisamos ir em direção da dor das pessoas. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Nós precisamos passar por lugares difíceis. Quantas vezes nós não queremos? Nós escolhemos o lugar que nós vamos passar. Se eu sei que vai ter um desafio ali, se eu sei que vai ter ali alguém para eu ajudar, se eu sei que vai ter ali algo que eu vou ter que fazer e me dispor a fazer, nem sempre eu quero ir por aquele caminho. Mas eu preciso ir em direção à dor das pessoas. E Jesus, então, ele decidiu
ir em direção à dor daquela família. Aquela família estava precisando do Senhor. Como é desafiador participar da dor do outro. Nós participamos das alegrias, a gente comemora. E quando é da dor, é desafiador, porque nem sempre você consegue aliviar a dor do outro. Mas só de você estar perto, de você orar por ele, por ela, de você colocar a sua mão, de você estar envolvendo aquela pessoa, você está indo ao encontro da dor, você está obedecendo o que o Senhor nos ensinou. Então, eu quero encorajar a todos nós nessa noite, que essa semana a gente vá em direção da dor de alguém. Talvez você esteja aí lembrando de um amigo, de um parente, de um colega que você sabe que está passando por um momento desafiador. Vai à direção da dor dele. Pergunta se você pode fazer alguma coisa, em que você pode ajudar, assim como Jesus fez também. Chamados da morte para a vida, precisamos ter paciência com os fatalistas e negativos, que se manifestarão. Vamos ler aí o verso 16, todos juntos. Tomé, ele já estava se mostrando quem ele era. O homem negativo. E eu fiz uma anotação ali, o pastor Carlito, ele fez uma observação sobre esse verso, e ele deixou para a gente assim, eles se manifestarão, porque ele falou que é uma entidade mesmo. O povo que é negativo, que é fatalista, é uma entidade. Se manifesta para atrapalhar o que você está fazendo. Jesus falou, vamos lá. E os discípulos falam, mas Jesus, o pessoal quer matar o Senhor, como é que vai voltar? Vamos até a dor daquela família. Aí Tomé, vamos embora, vamos morrer logo, todo mundo junto. Já sabe que vai morrer, então vamos morrer logo. Com certeza você já lembrou alguém da tua família que é assim. Da minha, eu já lembrei. Essa semana toda veio gente na minha cabeça. De você estar incentivando, falando de algo bom. Não, mas isso não vai dar certo. Isso aí não é assim, eu acho melhor você não começar. E se você... Então vamos lá, faz logo isso aí, já sabe que não vai dar certo, faz logo. Nós precisamos ter paciência com os fatalistas e os negativos. Jesus teve paciência, Jesus teve a oportunidade de falar, Tomé, faz o seguinte, Tomé, pega a sua mochilinha e pega outro rumo, vaza, Tomé. Que você está me atrapalhando, e eu já sei que lá na frente você vai duvidar de novo. Mas Jesus não fez isso. Jesus teve paciência. E quando nós somos chamados da morte para a vida, o Senhor Jesus nos ensina a ter paciência com esse tipo de pessoa também. Os fatalistas, os negativos, que só chegam perto da gente para falar que as coisas vão dar errado. Mas quando nós temos o Senhor Jesus ao nosso lado, quando nós somos chamados da morte para a vida, nós podemos ter paciência e saber que o Senhor tem um plano na nossa vida. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava distante, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Não era como hoje, né? Que nós logo comunicamos uma morte. As pessoas, os amigos de Lázaro, ficaram sabendo que ele morreu. 3, 4 dias depois, o pessoal estava chegando lá para dar os pêsames à família, para chorar junto, para estar com eles. Mas olha que coisa maravilhosa. Está chegando lá no final. Lembra que eu falei que a história começou pelo fim? Você chegou na casa de um morto para dar os pêsames e celebra a ressurreição do morto. Como é que é isso, gente? Eu cheguei para chorar, vou sair rindo. Eles não sabiam que quem ia estar ali era o Senhor da vida, é aquele que nos chama para fora, é aquele que nos dá a renovação das nossas emoções, da nossa alegria, e foi o que ele fez ali naquele lugar, foi o que aconteceu ali naquele lugar. Então, as pessoas chegaram ali para chorar com a família e acabaram celebrando. Por isso que nós temos que ter paciência com os fatalistas e os negativos, porque, com certeza, Tomé deve ter ficado muito admirado, como todos.
Mas Tomé deve ter ficado admirado e envergonhado. Ele podia ter falado assim, gente, acho que eu nunca mais abro minha boca. Ele podia ter falado, mas aí lá na frente vocês sabem que ele duvidou de novo, né? E já deixa para outra mensagem essa parte. Chamados da morte para a vida, a fé se evidencia. Quando nós somos chamados da morte para a vida, nós temos a evidência da fé. A fé se evidencia na nossa vida, ela se comprova na nossa vida. Nós vamos ver o relato aí de Marta e de Maria, esperando Jesus chegar, e a reação de cada uma delas. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, ela só ouviu, mas lembra que ela é Marta, aquela que não sossega? Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. No primeiro momento, Marta parecia ter duvidado ali. Ela deu uma titubeada. Senhor, poxa, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas eu sei, Senhor, sei que o Senhor chegou, eu sei que tudo o que o Senhor pedir ao Pai vai se cumprir. Tudo o que o Senhor pedir vai acontecer. Então, ela logo lembrou. Ela lembrou da convivência, ela lembrou daquele homem que ela acolheu, ela lembrou dos ensinamentos. Ela falou, não, opa, minhas emoções brotaram demais aqui. Mas não, Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer todas as coisas. Então, Marta, ela saiu correndo, como nós já vimos. Marta respondeu, eu sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus perguntou para ela, você crê nisso? Ela cria nisso. Naquele momento de tristeza, como todos nós aqui com certeza já passamos, com certeza já questionamos o Senhor Jesus. Senhor, não podia estar acontecendo isso comigo, logo comigo. Senhor, por que isso está acontecendo? Ah, Senhor, se o Senhor tivesse cumprido a sua promessa na minha vida, não ia estar nesse sofrimento. Mas o Senhor Jesus veio e perguntou para ela, você crê que eu posso fazer ele ressuscitar? Você crê que eu posso fazer todas as coisas? Você crê que Deus tem um plano? E aquela mulher, ela cria. Ela lhe respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ela creu e creu de forma correta. E depois foi a vez da Maria, ela demonstrar sua fé firme. No verso 28 e 29, nós vamos ver o que aconteceu então com Maria. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Então Marta voltou, contou para sua irmã que o mestre tinha chegado e elas foram ao encontro do Senhor. Quando somos chamados da morte para a vida, a nossa fé se evidencia. Mesmo que a gente titubeie um pouco, que a gente duvide um pouco, que em algum momento a gente sinta medo, porque nós somos humanos, mas nós vamos ter a evidência da fé, porque o Senhor tem um plano na nossa vida. Eu vou ler o que aconteceu a partir do verso 29 até o final desse texto, onde nós vamos ver o momento em que Lázaro tem a sua ressurreição. Então, do verso 29 em diante, diz assim, ao ouvir isso, Maria se levantou depressa e foi até ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se encontrava com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e a sair, seguiram-na, pensando que ia ao túmulo chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, se prostrou aos seus pés, dizendo, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria também teve a mesma reação. Quando Jesus a viu chorar,
e também os judeus que acompanhavam, se agitou no seu espírito e se comoveu. Jesus se entristeceu. Jesus chorou. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns disseram: ele que abriu os olhos do cego, não podia impedir que esse morresse? Jesus, se agitando novamente no seu íntimo, se dirigiu para o túmulo. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Jesus então ordenou: tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, porque já faz 4 dias. Jesus respondeu: não te disse que, se credes, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão presente, que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com os pés e as mãos envoltos em atadura e o rosto envolto num pano. Então Jesus lhes ordenou: tirai as faixas e deixe-o ir. Depois de dizer: Lázaro, vem para fora, o morto saiu. Morto não anda. Morto não toca em ninguém. Morto não fala. Morto não sente. Talvez hoje você esteja na situação de Lázaro. Sem um toque e sem tocar ninguém. Sem ouvir a voz do Senhor e sem falar com Ele. Talvez hoje você esteja um Lázaro, mas o Senhor quer que você venha para fora. Deus te fez para andar, para tocar e ser tocado, para falar com Ele e ser ouvido por Ele. Então o Senhor quer libertar você nessa noite, assim como Ele fez com Lázaro. Chamados da morte para a vida, precisamos tomar decisões sábias. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Sempre vai ter aquele pessoal que, em vez de celebrar, fica de longe procurando o que reclamar. Sempre vai ter. Nós estamos aí numa situação diante de um milagre. Jesus ressuscitou uma pessoa, trouxe para fora. O homem saiu ainda todo amarrado lá nas ataduras. Era para todos estarem glorificando o Senhor. Mas a Bíblia relata que alguns celebraram e creram. E outros desceram para falar, né? Para murmurar, para fofocar, para fazer maledicência. Olha lá o que ele fez. Ele veio para cá, a gente queria pegar ele, ele logo ressuscitou alguém, para ninguém mais ter nada para falar dele. Corra para dar as boas novas e não para dar polêmica, para fazer polêmicas e fofoca. Um recadinho para nós, né? Às vezes nós queremos celebrar. Vamos celebrar com alegria, vamos celebrar com tudo que o Senhor nos dá e vamos esquecer daquele pontinho negro ali na folha branca. Vamos esquecer daquela cadeira que ficou fora do lugar. Vamos esquecer daquele salgado que não tinha mais quando eu fui comprar. Vamos celebrar. Eu não preciso sair contando as partes negativas, o que deu ruim, o que deu errado, porque o Senhor, Ele me trouxe da morte para a vida. Então, as pessoas querem ouvir boas novas. O Senhor nos trouxe para a vida para isso, para proclamarmos as boas novas, para falar o que Ele pode fazer por nós, para você falar o que Ele tem feito na sua vida, o que Ele tem feito de bom na sua e na minha vida, e que nós possamos ser chamados da morte para a vida para isso, para estarmos proclamando o que o Senhor fez. Então, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis, não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Caifás, naquele dia, sem estar consciente do que disse, de sacerdote judaico, se transformou em um profeta para as nações. Ele estava certo. A morte de um homem para salvar toda uma nação. Lázaro
ele foi ressuscitado para que o povo cresce que Deus tem um plano, que Jesus era o Filho de Deus. Mas houve um homem que morreu e que ressuscitou. Mas não foi só para que você cresce, foi para que você tivesse a vida eterna, para que você tivesse a vida. Não foi só para que você ficasse sabendo que Ele pode ressuscitar alguém, não. Ele próprio é a ressurreição e a vida. Ele próprio trouxe a vida para cada um de nós nessa noite. E o Senhor Jesus, Ele nos convida você, convida a mim, para que saiamos da morte para a vida. E eu quero aproveitar esse momento e deixar aqui com você essa reflexão. Talvez você queira hoje sair da morte para a vida. Talvez você tenha entendido que só com Jesus você pode trazer a ressurreição, trazer a vida para as suas emoções, para a sua família, para o seu comportamento. Então eu convido você a fazer isso essa noite. Fazer assim como Lázaro, que saiu da morte para a vida. Que você tenha um encontro com esse Jesus que foi encontrar com a família de Lázaro e com Lázaro. Que você possa hoje sair das amarras. Quando nós estamos no pecado, o pecado nos amarra, nos aprisiona. Assim como aquelas faixas que estavam ali enrolando aquele morto, talvez o pecado esteja fazendo isso com você. Talvez o pecado esteja te aprisionando. Você já está se sentindo morto. Você acha que não tem mais jeito para você. Talvez você já viu que você é o próprio Lázaro. Já estou morto. E talvez você já esteja até cheirando mal. Pessoas não querem mais andar com você. Não querem mais acreditar em você. Porque você precisa sair da morte para a vida. Então, o meu convite nessa noite é esse a cada um de nós, a você, nosso visitante, você que entendeu que Jesus, só em Jesus Cristo é que pode fazer isso. É Jesus Cristo que te chama da morte para a vida, é Jesus Cristo que pode tirar as amarras do pecado, é Jesus Cristo que pode botar você na luz e encaminhar você na luz, porque Ele é a própria luz. Então, se você hoje quer tomar essa decisão de voltar para o Senhor, se voltar para Ele, de aceitá-lo, aceitar a transformação que Ele pode fazer na sua vida, eu gostaria de orar por você. Temos alguém essa noite? Eu gostaria que você levantasse a sua mão, se você gostaria que eu estivesse orando, com esse sinal, eu quero que o Senhor Jesus me tire dessa morte, eu estou me sentindo morto, estou com a minha família morta, meu casamento está morto, e eu preciso sair dessa morte para a vida que é Jesus. Gostaria que você levantasse a sua mão e eu vou estar orando por você nessa noite. Também você que já conhece a Cristo, talvez você já tenha entregado a sua vida a Ele, caminhado com Ele e esteja se sentindo um verdadeiro zumbi. Esteja igual aquele filme que os mortos estão andando no meio dos vivos. Talvez você esteja aqui morto, andando na casa do Senhor morto, andando na casa do Senhor cheirando mal, mas você está aqui. Eu convido a você nessa noite que você volte-se para o Senhor Jesus. Peça ao Senhor que te tire dessa morte para a vida que só o Senhor pode te dar. Temos alguém que gostaria que eu estivesse orando? Nós vamos orar por todos vocês, mas se por acaso você sentiu no seu coração o desejo de receber o Senhor Jesus, receber essa vida, essa luz, eu convido a você para logo após a oração, no final da celebração, você esteja ali procurando a nossa irmã, as irmãs da mesa ali dos ministérios, e você fale, olha, hoje eu entendi que Jesus pode me tirar da morte que eu estou vivendo. Eu entendi que Jesus pode fazer com que eu ande na luz. E eu gostaria que vocês me ajudassem. Então, você deixa ali o seu nome, você deixa o seu contato. E nós vamos estar orando por você, indo em direção a você para estar caminhando com você. Vamos orar. Pai, muito obrigada por essa noite.
Obrigada, ó Deus, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós cremos que assim como o Senhor fez com Lázaro, o tirou da morte para a vida, para que tantas pessoas ali crescem no Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor pode fazer isso ainda hoje. Nós cremos que o Senhor pode, ó Deus, tirar, ó Deus, as nossas emoções da morte, tirar, Senhor, a nossa vida da morte, tirar os nossos casamentos, as nossas famílias, os nossos relacionamentos da morte, trazer para a vida, ó Deus. Nós cremos nisso. E, ó Deus, eu te peço que o Senhor possa estar no coração de cada um aqui, ó Deus, falando ao coração, encorajando, Senhor, a que essas pessoas possam entregar-se a Ti, ó Deus, se ainda não fizeram, de forma, Senhor, que a vida esteja nelas. Assim, ó Deus, como o Senhor fez com Lázaro, trazendo alegria para todos aqueles que estavam em volta, ó Deus. Obrigada por essa noite, obrigada pela celebração que o Senhor tem nos dado, e é em nome de Jesus Cristo que eu te agradeço. Amém.